Nesta abordagem básica sobre a criação de classes e objetos a partir das classes no JavaScript, nós vamos falar aqui sobre um conceito que é importante, que é o conceito do construtor. Então é o seguinte, vamos colocar aqui classe, pessoa, e vamos definir o seu bloco. E aqui temos, por exemplo, o nome, e vamos colocar só o nome e idade para simplificar. Bom, o que pode acontecer é o seguinte, nós vimos aqui que eu posso ter métodos, o método apresentar, onde temos aqui um bloco que faz um return de qualquer coisa e não temos qualquer problema com isto. Portanto, é um método que nós definimos e podemos definir a quantidade de métodos que quisermos. Reparem que o método aparece aqui com a cor amarela, em termos de coloração das letras. Mas existe um método muito específico, com um comportamento muito claro, que se chama constructor. E o constructor, tal como o nome indica, é um construtor, ele é executado sempre que nós fazemos a instanciação do método. Então, se eu fizer aqui um console log objeto criado, o que é que vai acontecer aqui na prática? Se eu colocar aqui em baixo let eu é igual a new pessoa e não fizer rigorosamente mais nada, não quiser apresentar o que é a idade, o que é o nome ou executar o apresentar, há aqui, no entanto, algo que vai acontecer e que é o seguinte, se eu agora executar aqui node A, reparem, objeto criado. Então o que aconteceu foi o seguinte, quando eu executei aqui esta declaração, em que eu estou a criar um objeto a partir da classe pessoa, uma vez que a classe pessoa tem um construtor, vai automaticamente executar tudo aquilo que estiver aqui dentro. Não há forma de vocês dizerem, ok, eu quero criar a classe, mas ignorar o construtor. Não, ele vai ser executado, ok? Ora, muitas das vezes o que acontece aqui é que o construtor é utilizado para nós podermos definir logo à partida, quando estamos a instanciar o objeto a partir da classe, quais são as propriedades, por exemplo, da sua própria classe. Então eu posso colocar aqui um N, só para simplificar, e um I. O N relacionado com o nome e o I relacionado com a idade. Mas podem usar outro nome que quiserem para as variáveis. Para eu definir o valor daquelas variáveis, eu vou poder fazer o seguinte, this.nome é igual a N. E depois o this.idade é igual a I. Ok? Então, se eu agora quiser apresentar aqui um return, eu posso fazer simplesmente isto. Olá, eu sou o ou a, dependendo do caso, e vamos abrir aqui a apresentação do this.nome e tenho this.idade anos. Ok? Simplesmente isto. Então reparem, nós já podemos fazer aqui o seguinte. Quando eu aqui faço let eu igual a new pessoa, o que é que vai acontecer? Reparem que se eu colocar o cursor por cima de pessoa, ele vai me dizer que ele tem um construtor que requer um N e um I. Aqui é de qualquer tipo, obviamente o JavaScript não é uma linguagem tipificada, não me diz que vai ser do tipo string ou que vai ser do tipo number. Ora, então nesta circunstância, se eu agora tentar executar o meu código, o que vai acontecer é o seguinte, reparem, não aconteceu rigorosamente nada, isto é, eu criei o pessoa e o sistema permitiu que isto acontecesse. No entanto, se eu definir aqui que tenho o nome João e idade 48, e isto acontece inclusive é quando vocês estão a escrever aqui pessoa, abrem o parênteses e ele começa logo a dizer-vos, ok, primeiro coloca o N, João, vocês colocam agora aqui a vírgula e ele diz agora coloca o I, que é 48. Bom, se eu executar isto, o que é que vai acontecer? Também não vai acontecer nada, ok? Porquê? Porque nós não temos aqui nenhum output, mas se eu agora fizer aqui o seguinte, console.log eu.apresentar, então aqui nós já vamos ter a apresentação deste texto. Olá, eu sou o ou a João e tenho 48 anos. Então, através do construtor, nós fomos capazes de passar valores que permitem definir os valores das propriedades no interior da minha classe. Vamos ainda ver aqui um outro aspecto que pode ser importante e interessante, mas para o qual eu chamo a vossa atenção, e que é o seguinte. Imaginem que eu agora retiro daqui estas duas propriedades. Ao aumentá-las, obviamente, o código vai ser ignorado. O que é que vai acontecer? Bom, vamos aqui executar novamente o Node AGS e reparem o seguinte. Tivemos exatamente o mesmo output. Então significa isto que, implicitamente, o que está a acontecer aqui é que o JavaScript, ao ter aqui o construtor e ao definir aqui this.nome igual a n, ele vai acabar por criar aqui, dentro da própria classe, as duas propriedades que eu estou aqui a definir.
Então, muita atenção a este aspecto. Tradicionalmente, quem vem de outras linguagens de programação, como é o caso do Java ou do C#, vocês estão habituados a verificar que é primeiro necessário identificar quais são os campos de uma determinada classe e depois, a partir daí, fazer a instanciação do objeto e poder definir através do construtor e da expressão this os valores dessas propriedades. Aqui no caso do JavaScript não é necessário. Se querem a minha opinião pessoal, eu acho sempre mais interessante, apesar de ser mais código, nós termos aqui nome e termos aqui a idade. Para nós percebermos que, de facto, existem aquelas propriedades. E depois, obviamente, em qualquer localização do nosso espaço, dentro da própria classe, ou seja, ou até no próprio objeto, se eu colocar aqui um eu.nome igual a Joaquim, e já agora vamos também fazer esta experiência. O que é que vai acontecer se eu executar o eu apresentar a partir de agora? Reparem que eu defini ali new pessoa igual a João e eu.nome igual a Joaquim. Então vamos aqui testar e reparem, cá está. Eu sou o Joaquim e tenho 48 anos, ok? Portanto, obviamente que eu não fiz aqui um clear, mas dá para perceber o que é que aconteceu. Isto é, eu defini ali inicialmente no construtor com determinado valor, mas depois passei ou defini um novo nome para a propriedade do meu objeto, vamos lhe chamar assim, e apareceu aqui então o Joaquim em vez do João. Vamos ainda testar aqui uma outra circunstância, que é, se eu retirar daqui e tentar fazer isto, o que é que vai acontecer aqui? Vamos aqui executar. E reparem, temos exatamente o mesmo output. Cuidado então com este tipo de comportamentos dentro das classes, porque existem de facto muitos aspectos relacionados com outras linguagens de programação que não são exatamente executados da mesma forma no caso do JavaScript. Por isso nós iremos ficar pela rama, isto é, pela base sobre os conceitos relacionados com classes, para depois, sempre que se justificar, nós regressarmos a isto. No próximo vídeo vamos ainda tentar explicar aqui como é que nós podemos criar os campos privados, porque eles por natureza são públicos, assim como os próprios métodos. Eles por natureza também são públicos, isto é, eu posso acessar esses métodos em qualquer lugar. Mas eu poderei ter a necessidade de definir métodos que apenas funcionam dentro da própria classe. Iremos tentar explicar isso no próximo vídeo desta série.